Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos de volta para mais uma aula. E agora chegou aquele momento bem esperado por vocês, o momento de nós pormos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Isso mesmo, nós vamos começar com as situações problemas. Vamos lá para a primeira situação problema? Maristela vendeu 875 bombons e ainda ficou com 245. Quantos bombons tinha Maristela antes de vender os 875? Agora pensa comigo. Maristela, ela vendeu. Se ela vendeu 875 bombons e ela ainda ficou com 275, a pergunta que eu preciso resolver, a minha situação problema é: quantos bombons tinha Maristela antes de vender os 875? Pensa junto comigo. Que tipo de cálculo eu vou precisar fazer? Ela tinha 875 e ainda ficou com 245. Quantos bombons ela tinha antes? Vamos lá, eu quero convidar você a calcular junto comigo essa situação problema. Vou colocar aqui um Vzinho para o que ela vendeu. Ela vendeu 875. Porém, a informação que a situação problema me dá é que ela ainda ficou com 245. Vou colocar um Fzinho aqui que ela ficou. Agora eu te pergunto, que tipo de cálculo eu posso fazer para saber com quanto ela tinha antes? Se ela tinha antes, então eu posso concluir que ela tinha os 875 mais os 245. Que tipo de sinal eu posso usar? Uma subtração? Uma adição? Muito bem! Viu como você é inteligente? Nós vamos utilizar a adição para resolver esse cálculo. Isso mesmo, lembrem-se. Sempre você vai lembrar disso, eu sei, eu vou te lembrar, mas eu sei que você já sabe. Sempre que eu for calcular, eu vou começar o cálculo pelas unidades, certo? E depois eu venho para as dezenas e para as centenas. Professora, quando eu vou armar uma continha, eu preciso colocar a unidade, dezena e centena? Se você já domina esse cálculo, você não precisa. E eu acredito que você já deva dominar. Então, você não precisa colocar a unidade, dezena e centena. Agora, se você não domina as ordens e classes, você pode colocar sim. Posso, professora? Claro que pode. E aí, nós vamos começar o cálculo partindo das unidades. Muito bem. Eu tenho 5. Eu vou juntar, eu vou adicionar mais 5. Eu vou ficar com quantos? Professora, eu passei pelo primeiro ano, passei pelo segundo, terceiro, quarto, estou aqui no quinto ano. Mas a senhora sabe que a minha dificuldade ainda é fazer o cálculo com as bolinhas? Eu posso usar? Claro que você pode. É uma estratégia que você usa. Então, você pode sim. Você pode contar 1, 2, 3, 4, 5, mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Posso fazer isso, professora, no quinto ano? Se você não dominar, você pode sim. Essa é uma boa estratégia para quem ainda não tem habilidade de fazer o cálculo com os dedinhos ou mentalmente mesmo. Então, você vai fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, eu achei o número 10. Agora eu quero te mostrar de uma outra forma. Professora, esse negócio de bolinha, não sei não, ó. Não é muito mais fácil eu usar os meus dedinhos? Eu tenho 5 mais 5. Quantos números eu tenho? Eu achei também o número 10. Mas, professora, tem outra forma? Claro que tem. Eu tenho 5. Eu posso contar a partir do 5, mais adicionando os outros 5. Então, eu ponho na minha cabecinha os 5 e vou lá adicionando. 6, 7, 8, 9, 10. Encontrei também o mesmo número, o número 10. E agora, professora, uma grande dúvida que eu vejo as crianças tendo, eu creio que você também pode ter. Eu encontrei o número 10.
como eu vou colocar aqui na minha continha? Preste bastante atenção que você nunca mais vai errar isso. Aqui eu tenho um número com duas ordens, unidade e dezena. As unidades, elas sempre vão ficar embaixo. Isso mesmo! As unidades, professor, eu sempre confundia. Eu não sabia qual o número que eu colocava em cima ou embaixo. A partir de hoje, você não erra mais. A unidade, ela sempre vai ficar embaixo. E a dezena, ela vai para o próximo número, o número 1. Vou colocar em cima do próximo número que eu vou adicionar. Então, agora, eu vou calcular 1 mais 7. Lembra, se você não domina, você pode sim usar as bolinhas, os tracinhos, como você preferir. Mas você aqui tem 7, eu vou partir do próximo número. Eu tenho 7 mais 1. Qual é o próximo número? 8. Muito bem. Agora eu tenho 8 mais 4. Professor, eu me atrapalho. 3 números. 8 mais 4. Então, eu posso colocar 8 mais 4? Pode sim. 8 mais 4. Eu tenho 8, ponho na minha cabeça e adiciono mais 4. Por que 8, professora? Porque 8 é um número maior. Então, eu tenho mais facilidade de adicionar os números menores. Coloco 8 aqui no meu pensamento e adiciono. 9, 10, 11, 12. Muito bem. Agora, eu encontrei o número 12. Vem aqui comigo. O número 12. Encontrei o número 12. Como que eu vou colocar, professora, o número 12 na minha continha? Da mesma forma que eu te ensinei anteriormente. Unidade, dezena. As unidades sempre vão ficar embaixo. Então, eu vou colocar 2 e a dezena para o próximo número que eu vou contar, o 1. Esse esqueminha aqui é interessante para que você entenda. Mas na hora de calcular, você não precisa fazer todos esses esqueminhas. É só um esquema para facilitar a sua compreensão. Então, agora eu vou fazer o cálculo da próxima ordem, que é as ordens das centenas. Aqui eu tenho o número 1, vou adicionar mais 8. Logo, eu posso fazer de novo o tracinho? Pode, tracinho, bolinha, como você achar melhor. Porém, você pode partir do próximo número. Eu tenho 8, vou adicionar mais 1. Se eu vou adicionar mais 1, 8, qual é o próximo número? 9. Muito bem, eu tenho o 9 agora, eu encontrei o número 9. Mas eu ainda tenho 2 para calcular, certo? Eu posso adicionar aqui embaixo, professora, fazer um cálculo? Pode sim. Lembre-se, você é aluno do 5º ano. A nossa intenção é que você chegue a fazer os cálculos de uma forma convencional, mas você pode usar a estratégia que você quiser. Olha só, eu tenho 9, vou partir para os próximos números, só que agora não é mais só 1, são 2. Então, eu penso na minha cabecinha 9, 10, 11. Então, eu encontrei o número 11. Vou apagar aqui para você nunca mais errar qual o número que você vai colocar embaixo ou em cima. No caso aqui, não tem mais número, perceberam? Então, eu não preciso colocar mais números em cima. Então, eu encontrei o número 11. Isso mesmo, 11. Estou conferindo, viu? Porque a gente tem que conferir. 11. Então, logo vai ficar todos em baixo. Vamos conferir se nós acertamos? Tem mais uma dica que eu quero te dar. Lembra que os números são separados em ordens e classes? E eu uso um pontinho para me separar as classes? Então, eu conto. As classes são divididas de 3 em 3 ordens, certo? Creio que vocês lembram sim. Então, eu tenho 1, 2, 3, coloco um pontinho para separar as classes. Certinho, vamos conferir nosso gabarito? Muito bem, você acertou! Parabéns! E agora nós vamos para mais uma situação problema. Vamos lá junto comigo. Aninha nasceu em 1993. Em que ano ela completou 25 anos de idade? Vamos pensar no que a situação problema está me dando. Quais são as informações que eu tenho? Eu tenho o nome da Aninha e eu tenho a situação problema dizendo
a data que ela nasceu. Qual foi a data que a Aninha nasceu? Em 1993. Bem, eu já tenho informação de uma pessoa e o nascimento dela. Mas o que a situação problema quer que eu solucione? O que eu preciso resolver nessa situação problema? Em que ano ela completou 25 anos de idade? Ou seja, ela cresceu, ela foi fazendo aniversário até completar 25 anos, correto? Muito bem. Mas o que a situação problema quer que eu resolva, que não está tendo essa informação aí, é qual foi o ano que ela completou os 25 anos. Vamos pensar comigo. Se ela nasceu em 1993 e passaram-se 25 anos, isso me dá a ideia de que eu vou ter que juntar ou vou ter que diminuir. Pensa comigo. Claro que é adicionar, você é muito inteligente, por isso que eu acredito em você. Muito bem. Então, vamos fazer esse cálculo aqui também? Vamos lá. Vai fazendo aí no seu caderno, que eu vou fazer aqui também. Aí você confere junto comigo. Tá fazendo seu cálculo? Faz seu cálculo aí que eu quero ver se você consegue. Vamos lá. 1993. Essa informação é a data que ela nasceu, o ano que ela nasceu. Depois, se passaram-se anos após anos, passaram-se 25 anos a mais, viu? Passaram-se 25 anos a mais, né? 25 anos. Se passaram-se 25 anos para me saber o ano que ela completou, então eu vou fazer uma adição. Viu como vocês são geniais? Por isso que eu gosto de você. Você sempre antenado, sempre ligado e prestando bastante atenção. Agora, olha só, vamos lembrando que nós vamos sempre começar pelas unidades. Professora, eu não sei qual é a unidade. Sempre é o final do número. Então, vamos lá. Unidade, dezena, centena. E aqui nós temos mais uma classe, unidade de milhar. Vou deixar aqui para você ir lembrando. Geralmente, tem aluno que se confunde na hora de armar as continhas. E então, eu digo assim, você imagina aí que tem uma linha imaginária, dividindo os números nas suas ordens. Você pode fazer os tracinhos? Pode. Você pode só imaginar na sua mente? Também pode. Vamos lá, nós sempre vamos começar o cálculo pelas unidades. Isso quando se referir à adição. E subtração também, né? Mas nós estamos falando aqui de uma adição. Eu tenho 3 mais 5. Vamos pensar, o 3 está na frente, mas o 5 está embaixo. Isso vai alterar, professora, quando eu somar? Não, eu vou partir do 5, porque eu vou fazer uma adição. Então, eu tenho 5, eu vou juntar mais 3. 5, 6, conta aí comigo. 7, 8. Muito bem, então eu vou colocar o número 8 embaixo das unidades, porque foi essa ordem que eu adicionei agora. Vamos lá para a ordem das dezenas. Eu tenho 9 e vou adicionar mais 2. Lembre-se, coloco o 9zinho aqui na minha cabeça e adiciono mais 2. Ah, professora, deixa eu contar. Eu não gosto de contar no dedo, eu gosto de contar no caderno, professora. Posso? Pode sim. 9, 10, 11. Eu encontrei o número 11 de novo. Eu tenho o número de 2 ordens, né? Se eu tenho um número de 2 ordens, eu tenho uma unidade e uma dezena. Logo, o que eu falei para você ainda agora, a unidade, ela fica embaixo e as dezenas, ela sobe para o próximo número que eu vou fazer a adição. Então, agora eu tenho 1 mais 9. Vamos ver quanto que fica? 9 mais 1, qual é o próximo número? 10, muito bem, agora eu encontrei o número 10. Da mesma forma, unidade e dezena. 0 unidade e sobe a dezena. Para o próximo número que eu vou adicionar. Agora eu tenho 1 mais 1. Logo, isso aqui é muito simples, né? Isso aqui não precisava nem eu pedir para vocês calcular, que vocês sabem de cabeça. 1 mais 1, eu tenho 2. Muito bem, eu tenho 2. E aí, lembra que uma dica que eu dei para você saber aonde eu coloco o ponto,
Lembra que o ponto divide as classes, e uma classe ela é composta por 3 ordens, primeira, segunda e terceira. Logo aqui o ponto. Então, vamos conferir se a resposta nós acertamos? Olha que bacana, ó! Você é show de bola! No ano de 2018, ela fez 25 anos. Agora eu tenho um desafio para você. Eu quero que você tente fazer esse sozinho. Sandra pesa 73 quilogramas, Roberta pesa 18 quilogramas. Ela pesa a menos que Sandra. Quantos quilogramas pesa Roberta? Vamos pensar aqui. Quais são as informações que a situação problema me dá? Me dá que eu tenho uma pessoa que se chama Sandra e outra que se chama Roberta. Só que Sandra, ela pesa 73 quilos e Roberta, ela pesa 18 quilos, mas é a menos da quantidade que Roberta pesa. Ou seja, ela pesa bem menos que 73 quilos. Se ela pesa menos, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma adição ou uma subtração, o cálculo que eu vou fazer? Claro, você vai fazer uma subtração. Então, eu quero que você faça aí e confira comigo o gabarito. E aí? Fez o cálculo? Muito bem, vamos conferir o gabarito? Isso mesmo, Roberta pesa 55 quilos. Muito bem, eu gostei da sua participação, do seu esforço aí na sua casa. Muito obrigado por estar com a gente durante todo esse tempo. Muita dedicação, vocês estão me surpreendendo. Conto com vocês na próxima aulinha. Tudo bem?